Esse é um texto, é a coluna da Folha, de texto, e aqui um comentário, em defesa do Congresso. Nayara Bastianello, um texto em defesa do Congresso. Pode imaginar coisa mais difícil do que isso? Como? Você não quer saber dele, leitor amigo, ouvinte amigo? Eu entendo as suas razões, mas você está errado. A menos, claro, que a sua reserva, a sua restrição, se deva à metafísica do estilo do autor. Não gosto do seu estilo, é por isso que eu não quero ouvir, não quero ler. Que, para lembrar um conto de Machado de Assis, seria então incapaz de fazer com que Silvio, o substantivo, mantivesse um encontro amigável com Sílvia, o adjetivo. Isso à parte, faça o esforço. Ocorre que, para tratar do parlamento, eu precisarei falar da Lava Jato e de Sérgio Moro em particular. Aqui eu explico. Tem um conto do Machado de Assis chamado O É da Coisa. Cultura. Está na internet. Se você é imperdoável, terminado o programa, você não ir lá ler o conto. Ou então, continua mais um pouco a Band News, está à noite, lê o conto. À noite, antes de você dar uma namoradinha com a sua mulher, com o seu namorado, com o seu marido, aquela transa de sexta, lê o conto, transa mais informado. Você vai ver como é bom. É verdade. Sexo mais informado é melhor. Então você vai ler O Cônego, a Metafísica do Estilo. E, Reinaldo, quer dizer que só gente culta transa bem? Não, claro que não, imagina. Há até uma suposição de que gente muito inteligente não transa direito, que eu acho que é mentira, mas enfim. O Cônego, a Metafísica do Estilo, é justamente um cônego que vai escrever um discurso. Ele tem um discurso para escrever, um religioso. E aí, ele não sabe por onde começar. Então, ele cria essas personagens, ele imagina o substantivo, que ele chama de Silvio, em busca do adjetivo, que ele chama de Sílvia, e aí ele imagina um em busca do outro e o encontro entre os dois, que vai resultar no texto. É genial, é absolutamente genial, moderno, malandrinho também. O Machado de Assis é o maior milagre já acontecido. Quando me pergunta assim, eu sou católico, todo mundo sabe, os católicos, em tese, acreditam em milagre. A gente acredita aqueles que Cristo fez, tá bom, e um ou outro, esse negócio de 5 mil milagres por dia, né? Tem igreja que tem mais milagre num dia do que Cristo fez na vida inteira, mas tudo bem. O verdadeiro milagre brasileiro se chama Machado de Assis. Maravilhoso. Machado de Assis. Nós termos um escritor como ele, no século XIX, filho de uma mulata com português. Mulato ele também. No Brasil do século XIX, e escrevendo com a qualidade com que escreve e com as referências, cada vez mais isso fica provado, a cultura do Machado de Assis, inclusive da literatura inglesa, era uma coisa espantosa para quem vivia no Rio de Janeiro. Então, a nossa capital, mas quando se pensa no mundo, uma província de um país novo ainda. Mas agora já desviei falando do Machado, vamos voltar. Eu publico essa coluna 3 dias depois do juiz Sérgio Moro ter sugerido a Michel Temer que dê um golpe nos poderes judiciário e legislativo. O doutor convidou o presidente a usar a sua influência para que o STF não mude jurisprudência sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Também quer ver o chefe do executivo na defesa da redução ou da extinção, não ficou claro, do foro especial por prerrogativa de função. No rádio e na TV... Aqui, falei para vocês, eu expressei o temor de que o magistrado morra afogado, Maiara, tentando andar sobre as águas. Não duvido de que tente, no claustro, sozinho, longe da curiosidade alheia, multiplicar pães e peixes. Só se exibirá em público quando conseguir a multiplicação em quantidade que considere aceitável. Usar uma solenidade privada em que é homenageado para fazer proselitismo de natureza política já seria indecoroso. Não estivesse ele propondo estupro da Constituição. A propósito, quais políticos pressionam Moro, dado que ele supõe que Temer pressione juízes no STF? Ou a matéria inumana de que ele é feito
o livra de tentações que a outros rondam. E aqui eu tenho que fazer um parêntese. Vocês sabem que escrever também é se livrar das tentações do diabo e dos erros para os quais ele o empurra, né? Nesse texto, eu fui escrever, como eu li agora, inumana. Só que eu cometi um erro de digitação e saiu inumado, inumada. Só que inumada existe. E muda completamente o sentido que eu escrevi. Inumada quer dizer cadáver. Né? Evidentemente, eu não disse isso, né? Fazer o quê, né? Aprecio a coragem autêntica, rejeito a ousadia publicitária, que é uma das expressões da covardia. Só pode reivindicar a reputação de corajoso quem corre risco. E aí eu dei um exemplo, né? Pregar a morte de Deus no Ocidente democrático, por exemplo, é coisa de qualquer covarde. Eu quero ver, o Voglio Bene, é alguém fazendo em Teherã ou em Riad. Então, você chega aqui em São Paulo, Deus está morto, né? Você vai lá repetir Nietzsche lido pelo Fiofó. Deus está morto. Pode falar, ninguém liga. Agora, chega lá em Teherã e diz, Deus está morto. Alá está morto. Ou chega na capital da Arábia Saudita, em Riad, Alá está morto. Aí alguém diria, mas isso não é coragem, Reinaldo, é suicídio. Não, eu sei. É que, então, a gente deve reconhecer o valor devido, que é pouco, aos prosélitos das coisas permitidas e dos clichês influentes. Eu tenho um ódio de gente que posa de corajosa, gritando o mundo afora obviedades. É uma porcaria. Pra quê? Né? Você tem que ser corajoso quando você está indo além do óbvio. Aí sim, o herói do óbvio não serve para nada. O herói do óbvio é só um vigarista. Ousado, corajoso, verdadeiramente provocativo e inovador seria Moro convocar os seus pares de toga e os membros do MPF a abrir mão do auxílio moradia, por exemplo. E ele até poderia sugerir que o valor correspondente, algo em torno de 1,4 bilhão por ano, fosse investido na Polícia Federal. E muitas outras centenas de milhões se economizariam caso se cumprisse o disposto no inciso 9 do artigo 37 da Constituição, que trata do teto da remuneração do funcionalismo. E diz que o teto é o salário do ministro do Supremo. Olha aqui, só para informação de vocês, salário do ministro do Supremo, que deveria ser o teto do que se paga no funcionalismo, R$ 33.700, no judiciário é piso. É piso. Desembargador ganhando mais de R$100 mil é pinto. Desembargador ganhando mais de 100 pau é mato no Brasil. E, no entanto, os alvos permanentes da perseguição são os políticos. Hã? Ah, você prometeu fazer um texto em defesa do Congresso e até agora só atacou Moro e o Poder Judiciário. Pois é, não é ataque, mas crítica. É óbvio que estabeleço aqui um contraste entre um ente que estará sempre errado, mesmo quando está certo. Quem é o ente que está sempre errado, mesmo quando está certo? É o Congresso. E uma entidade, o juiz Sérgio Moro virou uma entidade, que está sempre certa, mesmo quando está errada. Houve quem fizesse mexerico até com o fato de que Temer e Eunice Oliveira, presidente do Senado, não se levantaram quando Moro recebeu, não sei o quê. Presidente de poder não se levanta para membro de outro poder, em solenidade privada. É uma questão de decoro, é uma questão de separação dos poderes. Jamais houve uma legislatura que, em 1 ano e meio, em parceria com a Presidência da República, aprovasse tantas medidas importantes para o país. E só por isso a economia está entrando nos eixos. O fato é que o Congresso, debaixo de vara da Lava Jato, de que Moro é emblema, não faltou ao país. Mas 60% dos brasileiros, atesta o Datafolha, consideram o Congresso ruim ou péssimo. Veja o caso da reforma da Previdência. Parlamentares que a imprensa está acostumada a odiar compõem a vanguarda em favor da mudança. Os que integram a pleiade de suas referências morais resolveram se entrincheirar na resistência
lutando bravo e corajosamente contra o país, em especial contra os pobres. Silvia e Silvio, aquele adjetivo e aquele substantivo que ficam lá tentando se encontrar e se enlaçar na cabeça do cônego do Machado, fazem o mesmo na minha cabeça. E Silvia e Silvio nutrem um desprezo intelectual profundo pelos heróis do clichê, pelos heróis do óbvio. Hashtag pronto fazer.